Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 7, quem achou, diga eu achei. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? A gente espera. Amém? Para a gente meditar junto. Glória a Deus. Estamos alegres. Quando os irmãos estão procurando, a gente vai dizer que estamos alegres. Estamos alegres porque Jesus está neste lugar. Glória a Deus. Embora o corpo cansado, irmão. Glória a Deus. Estamos aí numa maratona de trabalho, de viagem. Corpo cansado, mas a alma pronta para a glória de Deus, irmão. Glória a Deus. Jeremias capítulo 20, a partir do verso 7, que diz assim a palavra do Senhor. Iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer, e não posso. Amém? Poder se assentar glorificando a Deus. Poder se assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Se assentaram, mas esqueceu de glorificar. Irmãos, estamos diante de um texto, diante, na verdade, de um livro, que eu particularmente, irmão, gosto, que é o livro do profeta Jeremias, mais conhecido como profeta chorão, o profeta das lamentações. A gente entende que quando Deus chama Jeremias para poder profetizar, Jeremias ele vai dizer que ele ainda é novo, mas Deus vai dar uma resposta para a indagação de Jeremias, e essa resposta de Deus é que Deus havia escolhido Jeremias antes mesmo de Jeremias ser gerado, antes mesmo de Jeremias nascer. Deus já havia determinado uma obra na vida de Jeremias, e para confirmar o chamado que Deus havia na vida deste homem, Deus pega para Jeremias e fala: o que é que tu está vendo, Jeremias? E Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz para Jeremias: viste bem. Isso está lá no capítulo 1. E Deus vai dizer: porque eu velo sobre a minha palavra para poder cumprir. E mais uma vez o Senhor pergunta para Jeremias: o que é que você está vendo, Jeremias? E Jeremias fala: eu vejo uma panela fervendo virada para o norte. E o Senhor fala para Jeremias: viste bem, porque do norte virá o mal, do norte virá uma nação. Quando Deus levanta Jeremias para poder começar a profetizar, e Jeremias ele profetiza durante alguns reinados. Jeremias ele vai ter um ministério muito extenso, e ele vai profetizar diante de alguns reis de Judá. É um ministério bem cumprido, bem extenso. E quando Deus levanta Jeremias para poder ser profeta, e não é só para profetizar contra a nação ou sobre a nação de Judá, mas também sobre outras nações, porque Deus fala para Jeremias que ele iria profetizar sobre outras nações. E Jeremias levanta, inicia seu ministério,
um ministério sofrido, um ministério difícil, um ministério de muitas lágrimas, um ministério de muito choro. Se tem uma coisa que eu acho interessante no ministério do profeta Jeremias, é justamente pelo fato dele ser conhecido como o profeta chorão, ou profeta das lamentações. E por que Jeremias ele é conhecido como profeta chorão? É porque Deus mostra para Jeremias o que é que iria acontecer com a nação de Judá. Deus levanta Jeremias para poder trazer a nação de volta para Deus, porque a nação havia se corrompido, a nação estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Só que Deus ele chama Jeremias para profetizar, e Deus também dá visão para Jeremias. Jeremias vai ver o que é que vai acontecer com a nação de Judá. Deus levanta, Jeremias profetiza, e toda vez, na maioria das vezes, que Jeremias encerra a sua profecia, Jeremias ora, Jeremias clama, Jeremias intercede, Jeremias profetizava o juízo de Deus, Jeremias via o juízo que Deus revelava, Jeremias via que seria algo bem pesado, bem doloroso para a nação, e depois que Jeremias profetizava, automaticamente Jeremias sentia na alma o que Deus iria fazer. Então Jeremias clamava, orava, suplicava, implorava a Deus chorando, porque Jeremias via o que é que iria acontecer. É por isso que Jeremias ele era conhecido como profeta chorão, profeta das lamentações, porque ao mesmo tempo que Jeremias encerrava a profecia, Jeremias chorava, irmão. Jeremias implorava a Deus para que Deus não viesse executar sua sentença. Irmão, sabe o que é interessante, que eu acho nisso? É que Jeremias ele sentia o que Deus iria fazer, mas só que as profecias de Jeremias não era uma profecia que o povo se agradava. O povo não recebia de bom grado aquilo que Jeremias profetizava. Os sacerdotes não gostavam, os outros profetas também não gostavam, o rei que estava reinando também não recebia aquela profecia, e nem muito menos a família do profeta Jeremias, irmão. Jeremias sozinho, sabendo o que Deus iria fazer, profetizava o juízo, mesmo o povo sendo contra ele. Depois da profecia, Jeremias chorava diante de Deus, para que Deus não viesse fazer ou executar o seu juízo. Oh, glória a Deus. Diferente de Jonas, né, irmão? Porque Deus mostra para Jonas, e Jonas profetiza, e vai para o alto do monte, cruza seu braço, e fala: eu quero ver Deus fazer. Eu quero ver Deus destruir a nação de Nínive, eu quero ver. Era Jonas, irmão. Jonas profetizou algo e queria que Deus destruísse aquela nação. Jeremias não, irmão. Jeremias profetizou o juízo, e depois que profetizava, falava para Deus: Deus, não faça isso. Deus não executa esse juízo. Deus não leva o povo para o cativeiro. É seu povo, é a sua nação. Deus não faça isso. E Jeremias fazia isso chorando. E por isso Jeremias ele era conhecido como profeta chorão, ou profeta das lamentações. E eu falei aqui, irmão, que Jeremias ele profetizava, e a nação, o povo não recebia a profecia, e nem menos sua família. Imagina, irmão, tu ter o seu ministério e a sua família ser contra aquilo que o Senhor te chama para fazer. Assim foi na vida de Jeremias, irmão. Jeremias, Deus mandava Jeremias profetizar, Jeremias entrava na cidade proclamando a profecia,
e a sua família vinha atrás, dizendo, ele ia gritando, falando a palavra do Senhor, e a família de Jeremias atrás falando, não porfia na palavra dele, não creia naquilo que ele está profetizando. Imagine, irmão, tu fazendo a obra de Deus, e a tua família vinha atrás de você dizendo para que as pessoas não viessem dar crédito na sua profecia, para que as pessoas não viessem dar crédito no seu chamado. Oh, glória a Deus. Esse era Jeremias, que profetizava que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos, e os outros profetas se levantavam para dizer que não iria ter cativeiro. Oh, glória a Deus. Porque quando Jeremias começa para dizer que do norte viria o mal, que Babilônia estava vindo, que Nabucodonosor estava vindo para poder levar o povo para o cativeiro, os profetas diziam que não iria ter cativeiro, que iria se dar uma batalha, e Judá iria vencer. Depois que Nabucodonosor cerca Jerusalém, e os profetas, os falsos profetas, vê que realmente iria ter cativeiro, e Jeremias vai dizer que o cativeiro iria durar 70 anos. Agora os falsos profetas vão dizer, realmente vai ter cativeiro, mas esse cativeiro não vai durar 70 anos, esse cativeiro vai durar somente 2 anos. E depois que os falsos profetas vê que não tem jeito, irmão, oh glória a Deus, eles vão começar a ir contra Jeremias. E o texto que nós lemos, glória a Deus, é um dos levantes contra Jeremias. Interessante para a gente entender o verso capítulo 20, a gente volta por versículo para o capítulo 18, que é um capítulo muito conhecido, né? Que é o vaso do oleiro. Quem é que não conhece esse texto do capítulo 18 do livro de Jeremias, que fala que veio a palavra do Senhor ao profeta dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ver a obra do oleiro. Jeremias vai, vê que o vaso na mão do oleiro se quebra, e aí vem a palavra do Senhor através de Jeremias para o povo. E a palavra do Senhor para o povo através de Jeremias no capítulo 18 é, eu não poderia fazer de vós como eu fiz com esse vaso que se quebrou, ó Israel. Eu não poderia restaurar, porque vocês são vaso nas minhas mãos. Isso aqui é interessante, irmão. O capítulo 18, Deus está dizendo para Judá que se o povo viesse se arrepender, Deus iria restaurar o povo novamente. Haveria restauração mediante ao arrependimento, porque o vaso aqui na mão do oleiro quer dizer isso. O povo na mão de Deus, mesmo sendo quebrado nas mãos do Senhor, ainda pode ser restaurado. Então no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, Deus está dando oportunidade para o povo. No capítulo 18, Deus está dizendo que Ele é o oleiro e que pode restaurar o vaso novamente. Mas o povo precisava se consertar. O povo precisava se voltar para Deus. O povo precisava se arrepender dos seus maus caminhos. O povo precisava largar a idolatria. O povo precisava largar as coisas que entristeciam a Deus. Esse é o capítulo 18. Um capítulo que fala da restauração. Glória a Deus. Só que o povo não se converte, irmão. Só que o povo não dá crédito à profecia de Jeremias mais uma vez. Glória a Deus. Aí vem o capítulo 19, irmão. O capítulo 18 é Deus dando chance para o povo se voltar para Deus. Deus está dando oportunidade. Mas chega o 19, irmão. O 19 a realidade muda. No 18 Deus está dando chance.
Deus está dando oportunidade de restauração. Mas agora chega o 19. E a palavra de Deus para Jeremias, no capítulo 19, irmão, é diferente. Olha o que Deus fala para Jeremias: vai, compra uma botija de oleiro, chama os anciões do povo, chama os anciões dos sacerdotes, vai para o vale de Inom, e lá eu vou falar mais uma vez com o povo. Glória a Deus. E quando chega lá com os anciões, no vale de Inom, esse vale de Inom aqui, irmão, era um lugar da idolatria do povo. Esse vale aqui era onde as pessoas iam para poder sacrificar seus filhos a Baal. E uma coisa que o Senhor não havia dado ordem. Oh, glória a Deus. E Deus manda Jeremias levar os anciões, a liderança, os mais sábios, para esse vale, o vale da idolatria, para poder falar com o povo. E a palavra do Senhor para Jeremias, agora no capítulo 19, glória a Deus, é diferente. E Jeremias começa a falar: ó, vocês fizeram passar seus filhos pelo povo, pelo fogo, adoraram a Baal, vocês mataram o inocente, oprimiram os mais simples, vocês deixaram o Senhor. Aí a palavra do Senhor para Jeremias no versículo 10 é: quebra, agora tu quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, porque assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Oh, glória a Deus. No 18, irmão, Deus estava dando oportunidade. Agora no 19, Deus está dizendo para Jeremias dizer para o povo: agora não tem mais jeito. Glória a Deus. Porque até então, irmão, até o 18, se o povo se volta para Deus, Deus iria dar livramento no cativeiro babilônico. Se o povo se volta para Deus até o 18, Deus iria dar um jeito de mandar Nabucodonosor voltar. Ou Deus iria levantar uma nação, ou Deus iria levantar o exército de Judá para poder fazer milagre. Até então, até o 18, Deus estava dando oportunidade, mas o povo não quis, rejeitou a oportunidade. Aí chega o 19. O 19 agora Deus está dizendo: independente do que vocês fizerem agora ou não, Nabucodonosor vai vir. Oh, glória a Deus. Se arrependendo ou não, não haverá restauração para este povo. Eu vou quebrar esse vaso e não vou fazer dele outro. Pelo contrário, eu vou enterrar esse vaso quebrado. Oh, glória a Deus. Irmãos, até o dia de hoje, Deus ainda está dando oportunidade, irmão. Deus está dando oportunidade. Glória a Deus. Às vezes, irmão, a gente não entende o porquê que fulano ainda está vivo, faz tanta coisa errada, e às vezes quem é bom vai embora. Glória a Deus. E a pessoa que está lá fazendo um monte de besteira, Deus não leva, Deus não deixa embora. Irmão, porque Deus está dando tempo, Deus está dando oportunidade. E a oportunidade que Deus dá, irmão, por mais que às vezes a gente veja e fala: não tem mais jeito para essa pessoa, para ela agora é só morte, para ela é cadeia,
para ela agora não tem mais jeito. Irmão, Deus está dando oportunidade. Oh, glória a Deus. Mas vai chegar um dia que essa oportunidade vai se findar, irmão. Vai chegar uma hora que não haverá mais oportunidade. A Bíblia diz que enquanto há vida, ainda há esperança. E Deus está dando oportunidade, irmão, para esta humanidade caída. Glória a Deus, Deus está dando oportunidade. Mas uma hora o capítulo 19 chega na vida de algumas pessoas. Glória a Deus. Mas enquanto isso, irmão, a gente faz igual Jeremias no capítulo 18, irmão, vai proclamando a restauração, vai dizendo que Jesus restaura, quebra vaso, mas restaura para a glória do nome dele. Aí chega o capítulo 20, irmão, e aqui a gente encerra. Jeremias profetiza no capítulo 19, né, dizendo que não tem mais jeito, agora vai vir um cativeiro. E o capítulo 20 vai dizer que vai se levantar um sacerdote por nome Passur. Esse sacerdote não vai gostar da profecia de Jeremias. E o que ele vai fazer? Vai bater em Jeremias. Há quem diga que ele vai dar 40 chicotadas e vai colocar Jeremias no cepo, na porta da cidade. Cepo é aquele instrumento que prende os pés e prende as mãos. E Jeremias está preso no meio da cidade, com as mãos presas, com os pés presos. Passa um tempo, o sacerdote solta Jeremias novamente. E quando Jeremias é solto, Jeremias profetiza. E agora a profecia é contra o sacerdote. E a profecia é: olha, você vai para a Babilônia, você vai para o cativeiro, vai você, vai seus amigos, vai sua família, lá você vai morrer e tu não volta para Jerusalém. E depois que Jeremias encerra essa profecia, aí entra o texto que nós lemos. Para os irmãos terem noção, irmão, que assim era Jeremias. Jeremias profetizava, encerrava a profecia, ele orava. E o capítulo 20 aqui, ele faz isso. Do verso 1 até o verso 6, Jeremias está profetizando para Passur, o sacerdote. Mas do verso 7 em diante, é uma oração de Jeremias. E nós lemos esse texto. E Jeremias fala: iludiste-me, ó Senhor, iludiste fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Isso aqui é uma oração, irmão, que Jeremias está fazendo. E é uma oração, irmão, que eu não sei se alguns irmãos aqui já fizeram, porque Jeremias aqui já não estava mais aguentando o peso da responsabilidade. Jeremias aqui não estava aguentando o peso da chamada. Glória a Deus. Jeremias sozinho, irmão, profetizando contra uma nação inteira que não acreditava na profecia. O rei não acreditava na profecia. A liderança religiosa não acreditava, pelo contrário, perseguia. E nem menos a sua família. Aqui Jeremias está sentindo o peso da chamada, o peso da responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jeremias está querendo desistir. Aqui Jeremias está querendo encerrar sua carreira. Aqui Jeremias está querendo pendurar a sua harpa no alqueire. Aqui Jeremias está dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais profetizar. Porque o que chama a atenção aqui é o verso 9. Olha o que diz o verso 9: não me lembrarei mais dele. É Jeremias falando de Deus. Eu não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome. Jeremias estava cansado, irmão.
Glória a Deus. E quem aqui, irmão, nunca se sentiu assim como Jeremias está nesse capítulo, irmão, nesses versículos? Cansada, cansado. Glória a Deus. Tem gente, irmão, que já se cansou tanto, que falou para Deus: Deus, eu não quero mais. E até hoje não conseguiu mais reatar ou voltar a fazer aquilo que fazia, devido ao peso da responsabilidade, devido ao peso da chamada, devido ao peso do ministério. E ficou igual Jeremias está aqui: eu não me lembrarei mais dele, e não falarei mais do seu nome. Jeremias se cansou, irmão. Glória a Deus. E Jeremias estava querendo se aposentar, desistir, retroceder, não querer mais profetizar. Oh, glória a Deus. Irmão, e a gente vê alguns personagens que sentiu a mesma coisa que Jeremias sentiu: o peso do ministério, o peso da chamada. Irmão, quem tem ministério, quem tem chamada do Senhor, quem exerce, irmão, sente o peso, irmão. Às vezes pensa em parar. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais é dado, mais é requerido. Porque o peso é imenso. Oh, glória a Deus. É pesado, irmão. E a gente vê, irmão, que isso não aconteceu só com Jeremias. A gente tem outros exemplos na palavra de Deus. Vou citar alguns. Moisés, no livro de Números, no capítulo 11, o povo murmurando, querendo voltar para o Egito, porque no Egito tinha comida, tinha carne, tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. Está lá no capítulo 11 do livro de Números. E o povo vai no ouvido de Moisés e fala: você nos trouxe até aqui para o deserto, para a gente morrer de fome, para a gente perecer neste lugar. E Moisés está ouvindo a murmúria do povo, o lamento do povo. Moisés vai até o Senhor e vai pedir para o Senhor: basta. Como é que eu vou levar 600 mil homens no ombro? Senhor, eu não estou aguentando mais. Oh, glória a Deus. Está pesado, Senhor. Está pesado, Jesus. Eu não estou conseguindo. Como eu vou levar esse povo para a terra prometida? Irmão, mas o Senhor, Ele tem sempre uma solução, irmão. Deus tem sempre uma solução. A chamada é grande, o ministério é grande, pode até ser pesado, irmão, mas o Senhor tem sempre uma solução. Assim como teve na vida de Moisés, perdão, irmão, misericórdia. Assim como teve na vida de Moisés, o Senhor também tem solução para o seu problema. O Senhor pega para Moisés e fala: Moisés, eu vou te ajudar. Pega 70 anciões para poder ficar do seu lado. Você não vai estar sozinho nesse cargo. Você não vai estar sozinho com essa responsabilidade. Eu vou enviar pessoas para poder te ajudar. Oh, glória a Deus. Porque sozinha tu não vai ficar. Quem crê que o Senhor está enviando ajuda, irmão? Quem crê que o Senhor está enviando ajuda só para você não desistir, só para você não parar? Oh, glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus está enviando ajuda nesta noite. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Deus está enviando ajuda.
Irmão, eu lembro de Elias, foi falado aqui quarta-feira. Por sinal, o jovem pregou demais, irmão, sobre Elias. Elias foi outro que queria voltar, na verdade Elias não queria mais. Elias preferiu pedir a morte, porque estava difícil. Elias estava sendo ameaçado, e Elias preferiu pedir a morte, porque estava difícil. Irmão, eu não sei vocês, glória a Deus, eu não sei se já passaram por isso, irmão, ao ponto de sentir a responsabilidade pesada, sentir o fardo pesado, sentir o vento na pele, sentir a oposição ferrenha, e chegar para Deus e falar: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu desisto, Deus, coloca outro no meu lugar, porque eu não estou aguentando mais, Deus, eu prefiro morrer, porque eu não estou aguentando mais. Glória a Deus. Eu não sei se vocês já fizeram esta oração, irmão, de preferir a morte porque está difícil, porque a luta está travada, a peleja está travada, a oposição está ferrenha. Oh, glória a Deus, porque isso faz com que a gente venha retroceder, ou parar, ou até pedir a morte, irmão. Eu não sei vocês, irmão, mas já aconteceu comigo, de ver a luta ser tão travada, irmão, tão difícil, vento soprando tão forte, e a gente chegar para Deus e falar: Deus, não estou aguentando mais, é melhor me levar, me prepara e me leva. Oh, glória a Deus. Mas assim como aconteceu com Elias, de receber uma visitação de Deus, irmão, lá no monte, dentro da caverna, porque quem quer parar, irmão, um dos indícios do sinal é ir para a caverna. Quem quer parar, quem quer desistir, a primeira coisa que faz é se colocar na caverna. Mas se tem gente nesta noite aqui que está na caverna, oh, glória a Deus, vai começar a receber a visitação do Senhor na caverna. Oh, glória a Deus, e vai vir a palavra do Senhor para a sua vida. O que está fazendo aqui? Saia desta caverna, porque eu tenho uma palavra para você. Glória a Deus. Tem outro, irmão, que pensou em parar do seu ministério. Pedro passou 3 anos e meio com Jesus, irmão. Glória a Deus. Mas quando viu o Senhor apanhando, quando viu o Senhor sendo torturado, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. Glória a Deus. E depois que Pedro nega, Pedro pensa em parar. E a primeira coisa que Pedro vai fazer é voltar para o barco. É voltar a fazer o que fazia antes. Glória a Deus. Mas quem tem chamada de Deus, irmão, o Senhor vai atrás. Porque o Senhor foi atrás de Pedro. E quem tem chamada de Deus e começa a fazer o que fazia antes, irmão, já não consegue mais fazer da mesma forma que fazia. Pedro era pescador nato, era profissional na pesca. Quando desejou voltar a pescar, foi pescar, não pegou nada, porque não consegue mais fazer como fazia antes. Mas assim como o Senhor Jesus foi até Pedro, nesta noite, oh glória a Deus, o Senhor está indo de encontro a pessoas aqui. Glória a Deus. Porque quem tem chamado, irmão, já não consegue mais fazer o que fazia antes, já não consegue mais ter a vida que tinha antes. Oh, glória a Deus, porque existe algo dentro da gente,
Existe algo dentro de mim, dentro de você, que fala mais alto do que a nossa desistência. Você até pensa em parar, você até deseja parar, mas há algo dentro de você que não deixa. Porque foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias fala, e eu repito: não me lembrarei mais dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo que arde, encerrado nos meus ossos. Oh, glória a Deus. Porque quem tem promessa, irmão, está marcado. Até quer parar, até pensa em desistir, mas há algo dentro de você, há algo dentro de mim, que fala mais alto do que a voz da nossa desistência. Oh, glória a Deus. Hoje tu fala para alguém: eu não quero mais, eu vou entregar para o pastor, eu não quero mais fazer mais nada, eu não quero mais servir a Deus, eu quero só ficar no meu banco sentadinha, Eu já pensei em desistir, pastor Daí. Quantas vezes, irmão, eu queria chegar no culto, ter um particular com o pastor e falar com ele: pastor, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo outro. Pastor, está difícil, está pesado, eu não aguento. Mas quando a gente vai se aproximando, irmão, há algo dentro da gente que queima, há algo dentro da gente que fala mais alto, que quando a gente vai falar que vai desistir, a gente fala: pastor, pode contar com a gente, pode contar comigo. Oh, glória a Deus. Irmão, quantas das vezes já ensaiei discurso para falar que não queria mais, mas não consegui, porque algo dentro da gente queima. É a chamada, irmão. É a obra. É a obra que Deus tem na sua vida. Irmão, quem é chamado por Deus não consegue parar. Quem é envolvido com as coisas de Deus não consegue parar. Até quer, até pensa, mas não consegue. Porque o peso da responsabilidade fala mais alto. Aí Deus desce com renovo, Deus desce com graça, Deus desce com revestimento de poder. E ao mesmo tempo que tu quer parar, tu não consegue, porque a graça de Deus envolve a sua vida. Oh, glória de Deus. Porque a presença de Jesus dentro da gente, irmão, nos impulsiona para fazer a obra do Senhor. Se coloque de pé. Glória a Deus. Se coloque de pé, irmão. Porque se nesta noite tem pessoas aqui que pensou em parar, Deus vai descer com renovo nesta noite. Quem crê, irmão? Quem crê que o renovo de Deus vai descer? E o fogo, a chama da presença de Jesus que está dentro de você, ela vai ser tão intensa, irmão, tão forte, tão poderosa. Oh, glória a Deus, que em vez de você falar para Deus: eu vou desistir, Senhor, você vai falar para Deus: Senhor, pode contar comigo, pode contar comigo. Deus nesta noite vai renovar nossas forças. Oh, glória a Deus. Quem quer que o renovo de Deus está aqui, irmão? Então adore a Deus comigo e a gente encerra. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Oh, glória a Deus. Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra
e entender. Posso crer na exatidão o que quer de mim. Oh, glória a Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo. Oh, glória a Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, pede a Ele, irmão. Peça, porque o renovo já está aqui nesta noite. Seja renovado, seja renovada. Renovo, o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo. Você pode receber renovo de Deus, irmão. Levanta as mãos para o céu e começa a receber renovo. Renovo para a tua chamada, renovo para o seu ministério. Deus quer te renovar nesta noite. Vai renovar a tua vida, vai renovar a tua alma. Aleluia. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me. Pede para Ele te tocar, irmão. Pede para Ele te tocar. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Tá sentindo renovo aí? Tá sentindo renovo aí, irmão? Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Oh, glória a Deus. Tem renovo. Peça a Ele, irmão. Peça para ser renovado. Renovo, o que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo. Glória a Deus. Quem quer renovo nesta noite, irmão, levanta as mãos para o céu. Receba esse fogo de Deus dentro do seu coração, que acende a sua alma para continuar fazendo a obra de Deus. Curve a sua cabeça.